Olá, mulheres, a paz do Senhor esteja com você nesta manhã. E estamos aqui, mais um dia para meditarmos na palavra de Deus, para prestarmos adoração a Ele, para crescermos, para desfrutarmos desse tempo. E como você está se sentindo? Nós já estamos no 7º dia, estamos quase na metade, né? Passamos da metade, na verdade, já de propósito. E como você está? Espero que você esteja bem, porque o Senhor é quem nos fortalece, é Ele quem nos auxilia na jornada que a gente tem pela frente. E hoje eu quero falar com você sobre o tema, quando você se sente oprimida. Eu quero ler o texto que está em Números, capítulo 7, versículo 17, que diz assim. Pegou tua Bíblia, trouxe a tua Bíblia para o nosso momento. Então abre aí, Números, capítulo 7, versículo 17, que diz assim. Então descerei, e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinha, né? Porque está referindo à carga. Então aqui é uma orientação de Deus para Moisés, porque Moisés estava cansado, porque ele estava liderando o povo e eram muitos problemas que chegavam até ele. Você já teve algum momento na sua vida que você se sentiu assim, impotente, se sentiu como se não fosse dar conta de todas as tarefas que você tem que fazer, que não tinha, e às vezes você pensa assim, essa tarefa não vai me dar nenhum retorno financeiro, essa tarefa não vai ter nenhuma recompensa, de repente um elogio em público, um reconhecimento, uma valorização do seu trabalho. Você já se sentiu assim em algum momento? Era assim que Moisés estava aqui se sentindo. Por quê? Moisés ele estava levando o povo para a terra prometida. Mas chegou um momento que o povo reclamava tanto, que a situação estava se tornando insustentável. Eles só viam os problemas, eles não conseguiam enxergar a bondade de Deus, o cuidado, o zelo de Deus com eles. Mas eles só viam os problemas, eles só viam as coisas quando davam errado. Eles não conseguiam agradecer por aquilo que eles tinham comida todos os dias, que eles tinham uma nuvem que os cobria do sol, que eles tinham uma coluna de fogo que os protegia do frio no meio do deserto. Então, ficou o quê? Insustentável essa situação. Muita reclamação, muito egoísmo entre o povo. E Moisés era o responsável por tudo isso. Moisés é que era o líder, ele que tinha que suportar toda essa carga negativa sobre ele. Porque você já parou para pensar, você passar um tempo do lado de uma pessoa que fica só reclamando o tempo todo? Como é ruim? É muito ruim você ficar ao lado de uma pessoa que só sabe reclamar o tempo todo. Aquilo te deixa mal, aquilo te faz mal. E se a gente conviver constantemente com alguém assim, a gente adoece. Por quê? Porque é muita reclamação. E Moisés, o que acontecia? O povo ainda o culpava por tudo que dava errado, que não acontecia conforme eles queriam. Por quê? Porque eles desobedeciam. Eles não eram obedientes, as coisas não davam certo, eles ainda culpavam Moisés. Isso foi gerando uma situação difícil, um clima insustentável, um relacionamento que estava ficando desgastado. E o que Moisés fez? Moisés, com todo o seu discernimento, vindo da parte de Deus, que agiu de maneira correta. Ele não fez como o povo que ficava só reclamando. Ele se posicionou. Ele foi falar com quem? Ele foi falar que toda a responsabilidade que ele estava levando sozinho era grande demais para ele. E ele foi falar com Deus. Ele não agiu como o povo que passava o tempo todo reclamando, mas não se posicionava. Ele tomou uma atitude e foi falar com aquele que de fato poderia resolver o problema, Deus. Então você e eu muitas vezes também temos uma reação como o povo aqui no deserto. Aí você vai falar para mim assim, não, eu não. De repente você até se escandaliza. Mas o fato é que nós também temos essas situações. Às vezes nós focamos tanto no problema,
Nós focamos tanto na situação errada que nós não conseguimos enxergar a solução. Nós não conseguimos sair dali e nós vamos nos sentindo oprimidas, assim como Moisés estava. Moisés foi se sentindo oprimido. E você e eu também, se nós ficarmos o tempo todo reclamando, murmurando, vai chegar um momento que nós vamos estar oprimidas, nós vamos ficar desgastadas, porque a gente só foca no problema. É preciso que a gente o quê? Fale com Deus, se proste aos pés dele. Porque a palavra dele diz assim, que venham até mim e eu vos aliviarei. Então, se nós sabemos que nós temos essa promessa na palavra de Deus, por que nós insistimos em ficar reclamando nos lugares errados, com as pessoas erradas, sobre as circunstâncias que nós estamos passando muitas vezes? Ficamos igualzinho o povo no deserto, sendo ingratos e ainda gerando mais problema. Deixando a situação onde você está mais difícil, mais insustentável ainda. Porque isso gera um mal-estar geral. Então isso é uma orientação para mim e para você, para que nós possamos agir como Moisés, para que nós venhamos fazer como ele, no momento que ele se sentiu, acabou, não tenho mais força. Ele foi falar com Deus. Quando ele se sentiu totalmente oprimido, ele tomou a decisão certa, foi falar com Deus. Ele não falou com mais ninguém, falou com Deus. E Deus deu a direção. Ele estava se sentindo cansado, desanimado e recebeu a orientação de Deus de como ele deveria realizar as tarefas que estava deixando ele esgotado. E o que aconteceu? A partir desse momento, a tarefa ficou mais leve. Se você ler o capítulo de Números, dando a sequência, você vai ver que Deus orientou ele a dividir o povo e colocar outros líderes para poder resolver os problemas menores e que só fosse até ele os problemas maiores. Ele ia ficar parado? Não. Mas ele priorizou as situações, porque ele não ia dar conta. Então você e eu precisamos priorizar as situações. Nós precisamos escolher o que nós temos que dar prioridade no nosso dia, a cada dia. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas que de repente nós temos durante o dia, durante um único dia. Nós precisamos o quê? Fazer um planejamento, organizar por ordem, colocar uma ordem de prioridades. Qual que eu preciso resolver primeiro? Por quê? Porque assim eu consigo descansar. E ore. Peça a direção de Deus. Tudo que você for fazer, peça a direção de Deus. Não faça nada sem pedir a orientação de Deus primeiro. Deus, ele pode nos direcionar para tornar nossos fardos mais leves. O que você e eu precisamos? Apenas disposição para buscá-lo. E aí? Você está disposta? Quando você se sentir oprimida, cansada, não hesite em levar as suas inquietações a Deus. Ele prometeu que você não tem que carregá-las sozinha. Tenha um coração sensível. Esteja disposta a obedecer a palavra de Deus. Esteja disposta a obedecer. A obediência nos leva a caminhos mais profundos, a intimidade mais profunda com Deus. O passo é a obediência. Fé e obediência que nós temos que ter, Então, se nós temos fé, obediência, as coisas vão se encaixando. Amém, mulheres? Então vamos orar neste momento? Eu te convido, para que você se desligue de tudo que está ao teu redor. Conecte com Deus nesse momento, para que você possa ouvir a direção que Ele vai te dar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, neste momento, para falar contigo, para entregar, Pai,
todas as nossas inquietações, todas as nossas angústias, tudo aquilo que tem nos deixado oprimidas, tudo aquilo que tem nos feito nos sentir assim, oprimidas, cansadas, desanimadas, Pai. Pai, nós entregamos todos os fardos diante de Ti neste momento. Que o Senhor possa nos trazer alívio, que o Senhor possa trazer conforto ao nosso coração. E perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós tentamos resolver as coisas por nós mesmas, mesmo sabendo que nós não conseguiríamos, mas nós fomos desobedientes, assim como o povo no deserto, Pai, e insistimos em fazer do nosso jeito. Então, Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, fica conosco, dai-nos um direcionamento, Pai, para aquelas inquietações que têm abatido a nossa alma. Que nós possamos aquietar a nossa alma, como a Tua palavra diz, que assim como a corça anseia por água, Pai, que nós venhamos também, Pai, ansiar por estar na Tua presença, ansiar por um desejo ardente de Te buscar e de Te conhecer cada dia mais, Pai. Pai, tira todos os nossos cansaços, todos os nossos desânimos, fortaleça-nos, Senhor, neste propósito, que cada uma das mulheres que ouvir esta mensagem, Pai, seja fortalecida, porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é o Deus que traz força, vigor, renova as nossas forças, Pai, e assim nós cremos, em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres? Compartilhe a mensagem com outras mulheres para que elas sejam edificadas e que a palavra de Deus seja compartilhada, porque nós não devemos ficar com a palavra de Deus somente para nós. E amanhã eu te aguardo no mesmo horário. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.